É profético que o sol esquentará mais? Os livros de Lucas e Apocalipse trazem citações sobre o fenômeno que ocorrerão nos astros. Em Lucas, o contexto é o sermão profético de Jesus, e em Apocalipse o contexto é a quarta praga. Os livros de Lucas e Apocalipse trazem citações, fenômenos que ocorrerão nos astros. Em Lucas, o contexto é um sermão profético de Jesus, e em Apocalipse o contexto é a quarta praga, fato que ocorrerá após o fechamento da porta da graça, onde nós veremos aqui os textos por assim citados. Lucas 21, 25 ao 26. Haverá sinais no sol, e hoje nós estamos vendo, né? Vocês estão vendo os sinais que estão acontecendo no sol. Manchas solares, onde os cientistas da NASA, eles têm assim alertado o mundo sobre essas manchas, essas erupções solares que têm acontecido sempre, desde sempre, mas que hoje na atualidade de 2023 tem se intensificado cada vez mais, onde as pessoas não estão quase suportando a temperatura que chega em alguns lugares até 42 graus, né? E não tem quem suporte ficar debaixo do sol de meio-dia, porque está muito quente. Falando meio-dia porque é onde é o pico maior, né? Mas quando dá 7 horas da manhã, não tem quem fique debaixo do sol sem uma proteção de um protetor solar para a sua pele. A Bíblia também fala que haverá na lua e nas estrelas sinais, onde a gente vê aí várias estrelas caindo. Tem um vídeo aqui no canal que eu postei aqui, um meteoro, que pode ser uma estrela que caiu lá na Rússia, onde matou várias pessoas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com um bramido e agitação do mar. Quem não se lembra aí do tsunami que foi fatal, mortífero, onde ocorreu ali um terremoto, um maremoto ali no fundo do oceano, e ali várias vidas foram dizimadas por conta disso. E a Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo e aos poderes celestes que serão abalados. Eu quero aqui dizer que isso que está acontecendo hoje são apenas, por assim dizer, vou dizer assim, apenas um prenúncio, porque cada dia, cada ano, esses sinais vêm se intensificando, e nada se comparará ao dia da grande tribulação, onde estes sinais aqui Deus está mostrando de antemão para que você se converta, para que você assim reconheça que a palavra dele é real e verdadeira. Ele está mostrando em uma pequena escala que tem já ocasionado, né, grandes sinais aí na terra, e que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, e que para muitas pessoas, isso aí é normal. Não, isso aí já vem acontecendo aí, já tem não sei quantos anos que isso acontece. Foi a mesma coisa que perguntaram lá na carta do apóstolo Pedro: cadê a promessa do Senhor, que prometeu aos nossos pais que viriam, até agora nada? Mas a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, tendo por tardia, mas Ele espera que todos venham ao arrependimento, não sabendo eles, essas pessoas aí que julgam, que zombam, que Deus está esperando que eles se arrependam, para que não passe por esse julgamento da ira de Deus. Quando Deus derramar a sua ira sobre a terra, a Bíblia diz
que se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma alma ficaria de pé, meu irmão. E o que é que você quer zombando? Cuidado, a grande tribulação está chegando aí. Então veja, mas a grande tribulação só pode ocorrer depois que a igreja sair dessa terra. Por isso que é preciso você se converter, aceitar Jesus enquanto é tempo. Porque no dia que os crentes, que muitos zombam, que os crentes são perturbadores, sair da terra, aí eu quero ver o que essas pessoas farão quando não tiver mais aqui os crentes para orar por eles, para trazer uma palavra. Porque nós estamos avisando, assim como Noé avisou do dilúvio, por mais de 120 anos, a igreja tem avisado há mais de 2000 anos que Jesus está vindo para buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue, e aqueles que não se converterem terão que garantir a salvação por conta própria. Aí você tem que ir lá no nosso canal e assistir um vídeo onde nós falamos sobre a grande tribulação, se você quer ficar aqui na grande tribulação. O quarto anjo derramou a sua taça no sol. Veja que isso aí já é um pré-anúncio de forma um pouco mais intensa para o que vai acontecer. E foi dado poder ao sol para queimar os homens. Quantas pessoas, meu Deus do céu, têm morrido de insolação, né? Os velhos, crianças que têm morrido por causa da forte onda de calor, fora as queimadas, né, que acontecem por causa do sol intenso, da seca. O ar fica mais seco, pessoas com problemas respiratórios por conta disso. E a Bíblia diz que estes foram queimados pelo forte calor. E aí, sabe o que foi que eles fizeram? Amaldiçoaram o nome de Deus. Quer dizer, Deus deu a oportunidade a eles para se arrepender. Eles não se arrependeram. Deus já havia avisado sobre o que ia acontecer. Hoje é um pré-anúncio, como eu estou dizendo. E tem acontecido tantas coisas. Imagine na grande tribulação. A Bíblia diz que por causa do calor forte, os homens amaldiçoaram o nome de Deus. Esse Deus que tem um domínio sobre estas pragas. Contudo, eles se recusaram a se arrepender e a glorificar o nome dele. Isso está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. Então veja, o sol foi criado por Deus no quarto dia da semana da criação. Ou seja, é fundamental para todos os seres vivos. O sol é fonte de calor e luz, sem a qual seria impossível a manutenção da vida. A quarta praga atinge essa estrela, que agora aumenta grandemente sua intensidade e passa a castigar os homens, queimando-os com fogo. A praga, no entanto, não leva os ímpios ao arrependimento, mas eles passam a amaldiçoar e a blasfemar do nome de Deus, assim como faz a besta que está ao lado deles em Apocalipse capítulo 13, versículo 16. E você acha que hoje não tem acontecido, não? Quantas pessoas têm murmurado, têm amaldiçoado o nome do Senhor? Que só quente é esse? Aí rasga lá aquele nome lá do Hades, né? Que quentura terrível. Então muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, têm amaldiçoado o nome de Deus por conta disso, e ainda culpam a Deus por causa das coisas que têm acontecido. Eles culpam a Deus pelas consequências de suas próprias ações. Isso se compara ao que Paulo declarou a respeito das pessoas ímpias de sua época. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração os insensatos. Isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21.
Então chega a ser irônica a capacidade que o pecado tem de tornar os homens insensíveis e irracionais. Mesmo sabendo a respeito da soberania de Deus, aquele que criou o sol e até fez parar, como aconteceu lá com Josué, substituto de Moisés, é o que ficou no lugar de Moisés ali para levar o povo para a terra prometida. Em Josué capítulo 10, versículo 12 a 14, os pecadores impenitentes persistem em não reconhecer seus próprios erros, blasfemando daquele que é infinitamente maior do que o sol. Desprezam os inúmeros apelos feitos pelo sol da justiça e não entenecer o coração diante dos raios da graça divina, como diz o antigo provérbio: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Agora, com o solo do coração endurecido, só lhes resta blasfemar. No livro do profeta Isaías, há um verso que fala sobre a luz do sol se tornar 7 vezes mais brilhante. Veja aí. Você acha que não tem acontecido isso não nos dias de hoje? Mas esse texto não se refere ao aquecimento global. Vejamos. A luz da sua lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, ou seja, o sol se aquecerá 7 vezes mais, como a luz de 7 dias completos. Misericórdia. Pegue aí 7 dias completos, junte essa luz tudo e bote em um dia só. Quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Marque aí Isaías 30, 26. O texto de Isaías tem a dupla aplicação. Teve seu cumprimento imediato para os habitantes de Jerusalém na restauração da fertilidade da terra, mas é também uma profecia para o futuro. Contudo, não tem a... Então você vê que o sol está cada vez mais quente. Veja que o mundo está sendo assolado por vários tipos de sinais que Cristo cita na Bíblia. Como já falamos, um deles é o sol. O sol está cada vez mais quente e isso fazendo os lugares mais frios ficarem como praias ensolaradas. Como já lemos, em Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar-lhe glória. Eu quero te dizer aqui, deixar registrado aqui, que chegará um dia, eu não sei que dia isso pode acontecer, mas que o dia se tornará noite e a noite se tornará dia. De que forma? Do sol está tão quente que a nossa vida social se dará à noite, porque não terá o sol. E durante o dia nós estaremos dormindo. Mas o texto diz aqui, a profecia de Apocalipse 16, 8 e 9, fala sobre isso, a grande tribulação. Então, como nós estávamos falando sobre esse aquecimento, mas veja que o aquecimento ou a destruição do planeta seria mais um fato absurdo, Deus não vai destruir a Terra. A Bíblia diz que a terça parte seria destruída, mas Deus é um Deus que Ele constrói, Deus não destrói. Ele fez a terra para ser povoada.
Jesus disse que na sua volta aconteceria tantos absurdos que as pessoas que vivessem, então, essas pessoas estariam desmaiando de temor pelo que veriam sobre a terra. Veja isso aí em Lucas 21, versículo 26 ao 28. E disse também que na ocasião de sua volta, entre as várias coisas que aconteceriam, existiria uma fome muito grande no planeta. Isaías 30, 26. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor abater a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Mas como é que funciona o Sol? Olha, observe, o Sol aquece o nosso planeta todos os dias, fornecendo luz que possibilita enxergar e que é absolutamente necessária para a existência de vida na Terra. Aprendemos muito sobre o mundo fascinante da nossa estrela mais próxima, onde nós veremos quais são as partes do Sol, a forma surpreendente como produz luz e calor e suas principais características. Pelo fato de vermos o Sol todos os dias, a tendência é achá-lo comum e não lhe darmos o devido valor. Mas se pensarmos bem, surgem várias dúvidas. Se o Sol está no vácuo do espaço, como é que ele queima? O que impede que todo aquele gás vaze pelo espaço? Qual o tamanho do Sol? Por que acontecem as explosões solares? Quando ele vai deixar de queimar? O Sol é como as outras estrelas? As respostas a essas perguntas são as perguntas que são feitas sobre o Sol. Então veja, o Sol é uma estrela como todas as outras que vemos no céu à noite. A diferença é a distância. As outras estrelas estão anos-luz de distância, ao passo que o Sol está a apenas 8 minutos-luz de distância, milhares de vezes mais próximo. Oficialmente, o Sol é classificado como uma estrela do tipo G2, com base na sua temperatura e nos comprimentos de onda ou de espectro de luz que emite. O Sol é uma estrela média, é apenas entre bilhões que o orbitar o centro da nossa galáxia. O Sol está queimando há mais de 4,5 bilhões de anos, segundo os cientistas, e deve continuar por mais alguns. É composto de uma grande quantidade de gás, principalmente hidrogênio e hélio. Por ser tão grande, sua gravidade é imensa, o suficiente para a força gravitacional segurar todo aquele hidrogênio e hélio e para manter todos os planetas nas órbitas à sua volta. Então veja que o que Jesus falou na sua palavra é real, está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Nós estamos vendo, muitos têm feito vista grossa, muitos têm murmurado, zombado, mas se prepare, porque as coisas não vão melhorar, vão se intensificar cada vez mais irá se intensificar. Então, que possamos estar sóbrios, atentos e vigilantes, porque Jesus já está aí sobre as nuvens, só aguardando o som da última trombeta ressoar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não zombe não, dê crédito que a gente está falando, porque as coisas vêm se intensificando, ó, ano após ano, porque Deus não vai deixar ninguém desavisado. Quando acontecer realmente, Ele vai dizer: eu avisei, eu deixei sinal. Você que foi negligente e não observou os sinais que eu deixei, porque eu sou misericordioso.
É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas chegou o dia e a hora do tempo determinado para todas as coisas e se deu o fim dos tempos. E você? Onde passará a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Fica essa pergunta aí para você. E até o próximo vídeo examinando a Escritura. Não se esqueça, eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo um vídeo que nós temos aqui falando sobre as manchas que estão aparecendo no Sol. E nisso nós falamos sobre 2 versículos que retratam o que isso mostra dentro das Escrituras. Vou deixar aqui na descrição, você vai lá, clique e assiste também esse breve ensinamento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.